Vamos abrir a palavra em Obadias. Obadias. Então vamos ler o livro do profeta Obadias. Nós já estudamos até o verso 9, se eu não me engano, na semana passada, né? Então nós vamos ler aí. Vamos ler a partir do verso 9, ok? Até o final do livro. Obadias, versículo 9. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da sua angústia ou da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgares o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Nós já temos estudado esse livro há 2 semanas, essa é a 3ª semana, e terminamos hoje, se Deus assim permitir. O livro fala da soberania de Deus, do cuidado, do controle que Deus tem sobre todas as coisas e da providência especialíssima de Deus para com o seu povo. Como Deus nos ama, não é? Deus cuida da gente de uma forma especial, ou mais do que especial. É verdade que Ele permite provações. Assim como o povo de Deus está passando por uma tremenda provação, nós não sabemos exatamente qual foi essa provação, se foi lá no tempo de Jeorão, filho de Josafá, ou se foi depois disso, no tempo do exílio. Não há muita certeza de datas, mas o que sabemos é que o povo de Judá, o povo de Deus, enfrentou os inimigos, né, ao redor, a invasão do inimigo, e os edomitas, que eram irmãos deles. Não é? Os edomitas são descendentes de Esaú, povo de Deus, descendente de Jacó. Então um povo amigo, um povo que deveria ser amigo, deveria ser irmão, pelo contrário, foi inimigo nessa hora. Aproveitou da tristeza de Judá para ajudar a saquear Judá e ajudar até mesmo os inimigos, né, a perseguirem, a prenderem e até matar o povo de Deus em algum momento aqui. Então o texto fala do quanto Deus é juiz, do quanto Deus sabe de todas essas coisas, e chega uma hora que Deus vai trazer juízo. O cálice da ira de Deus é derramado, né?
no dia do Senhor, conforme nós vemos aqui no texto. Hoje nós vamos falar então a partir do verso 10, que fala das causas, por que eles seriam condenados. Eu acho que na semana passada a gente falou talvez aí do verso 10, eu não me recordo agora. Então o verso 10, a partir do verso 10, ele vai dar as causas, os crimes. Vocês serão condenados porque fizeram algumas coisas. Então Obadias vai descrever os crimes de Edom. Dos versos 10 e 11, eles ignoraram as necessidades de Judá. Em vez de ajudar, eles não ajudam e eles ignoram a necessidade do povo de Deus. O verso 10 diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Lembram que quando Deus chamou a Abraão, Deus deu uma ordem a Abraão. Deus faz um pacto com ele, Gênesis 12. O pacto envolve compromissos de ambas as partes. Deus iria abençoar Abraão, mas Abraão deveria ser o quê? Bênção. Ser tu uma bênção a todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações. Então, a bênção de Deus deveria estar sobre Abraão, para que Abraão abençoasse a outros. É essa a ideia de Deus manter a igreja, inclusive hoje, né? Nós, como igreja, temos a necessidade de viver na presença de Deus e de ser bênção aos povos, às pessoas. Nós temos que ser sal e luz, segundo nos diz Jesus. E aqui, o povo de Esaú, os descendentes de Esaú, que também são descendentes de Abraão, eles não estão abençoando nem sequer o seu próprio irmão. Imaginem, né? Eles não estão interessados em abençoar ninguém. Eles querem apenas tirar proveito das pessoas e eles estão contra Esaú. Então o texto de Gênesis 12 faz lembrança, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só o que Deus está dizendo. Para os edomitas, uma lembrança para eles. Vocês estão amaldiçoando o povo do Senhor, vocês também vão receber maldição. Vocês vão receber problemas porque não estão abençoando. Aí Gálatas 6 traz isso de uma forma ainda mais clara. Aquela ideia da lei do plantio, né? Aquilo que você plantar, você vai semear. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É uma exortação que a palavra de Deus traz, e é muito semelhante à exortação que Obadias está fazendo aos edomitas. Vocês estão plantando coisas ruins, vocês vão receber coisas ruins, né? E aí, olha só o que o texto fala, né? Por causa da violência. Vocês serão condenados por causa da violência que fizeram contra o meu povo. Esse termo indica a extrema perversidade deles como assassinos que eram. Eles se tornaram assassinos do próprio povo de Deus ou dos seus próprios irmãos. Então, a partir de agora, ele começa a descrever. Vocês vão ter problemas muito sérios, né? E Edom deixaria de existir como nação. O texto diz isso no final do verso 10. Serás exterminado para sempre. Vocês vão deixar de existir como nação. Deus iria acabar com a nação dos edomitas. Por quê? Por causa do pecado contra o povo de Judá, contra o povo do Senhor. Aquele que mexe contra o povo de Deus vai ter problema sério. Eu acho que eu até citei aqui na semana passada. Mexer com a noiva está mexendo com o próprio noivo, né? A noiva de Cristo, o povo de Deus, é mexer com o próprio Deus. A Bíblia diz que o povo do Senhor é a menina dos olhos de Deus. Ele não aceita de forma alguma que mexam com o povo dele. Povo que ele pagou um alto preço para morrer, né, por esse povo, enviando Jesus. Então vejam só, mesmo que Jesus ainda não tivesse vindo, a promessa da vinda dele já existia. Eles já tinham a fé para crer no Messias. Então a ideia aqui, existem questões até de anticristo, de satanismo ou ideias satânicas aqui para tentar impedir os planos de Deus. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Verso número 11. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, olha só. Está dizendo, olha, quando o povo de Judá sofreu, né, a invasão, estrangeiros entraram por suas portas, deitaram sortes. A ideia de deitar sorte aqui é uma referência à divisão do espólio.
Uma nação invadia uma cidade e depois dividia os espólios. As riquezas dessa cidade eram divididas entre os soldados. Não é? Então, deitaram sorte atrás dessa ideia. Olha a atitude dos edomitas. Estando tu presente. Eles estavam lá, mas eles nada fizeram em favor do povo de Deus. Eles ficaram sem fazer nada, eles ficaram distantes e afastados, sem querer ajudar o povo de Deus. Mas mais do que isso, se fosse só isso, a gente vai ver que foi muito pior do que isso. Né? Eles ficaram, na verdade, como abutres esperando a oportunidade para tirar aquilo que ainda restava, o pouco que restava de Judá, eles foram lá para terminar de destruir. Né? Então a situação dos edomitas era muito grave, a acusação contra os edomitas era muito grave, porque ignoraram, aqui nos versos 10 e 11, eles ignoram as necessidades, eles apenas olham os inimigos e nada fazem. Mas se fosse isso ainda, né, a gente poderia dizer, tá, eles eram inimigos, estavam brigados um com o outro, ou tinha raiva um do outro, tudo isso já era errado, já era digno de experimentar o juízo de Deus. Mas a coisa vai ficar pior, a situação vai ficar bem pior, o que eles vão fazer. E aí, o verso de número 12, o verso descreve que eles se alegram com a desgraça do povo de Deus. E é isso que diz o texto, né? Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Olha só, nós não podemos nos alegrar com a tristeza das pessoas, com a angústia das pessoas. A palavra de Deus diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Nós não podemos nos alegrar com a desgraça das pessoas. Muito mais com a desgraça de um irmão. Olha só, Deus tem isso algo como muito sério. E aqui a exortação é algo muito forte. E ele vai dizer assim, no dia do teu irmão, que dia era esse? É o dia da calamidade. As expressões são muito fortes no texto. A calamidade poderia ter sido traduzida como um desastre. No dia em que Judá sofreu um tremendo de um desastre. A ruína. O dia da ruína do teu irmão, o dia que eles passaram a experimentar a destruição e morte. Foi um momento muito difícil para o povo de Deus. A angústia, ou o dia da angústia do irmão, né, de Judá, e angústia aqui a palavra é ser duramente pressionado, oprimido, maltratado, ou a ideia de tribulação, de angústia, é algo que pesa sobre nós, não é? Alguma coisa que aperta, que traz muita angústia, muita tristeza. Enquanto isso, enquanto o povo de Deus está sofrendo, olha só a atitude dos edomitas. Vocês ficaram de boca cheia. A expressão ficar de boca cheia, ter falado de boca cheia, é multiplicar as palavras. A ideia que o texto traz, pensando em todo o contexto, é que eles, por arrogância que tinham, era uma nação arrogante, nós vimos isso na semana passada, eles ficaram zombando, falando palavras de zombaria, porque eram orgulhosos, arrogantes e trazendo palavras de desprezo para com o povo de Deus. É aquela história, aquela ideia de você ver alguém sofrendo e em vez de ajudar, num primeiro momento eles apenas olharam, num segundo momento começaram a zombar deles. Olha só. Mas vai ficar pior ainda. Se fosse só isso, ainda podia se pensar, né? O juízo talvez não vai ser tão grande, mas fica muito pior do que isso. Versos 13 e 14 descrevem que eles, os edomitas, começaram a ajudar os inimigos contra Judá. Eles deram assistência ao inimigo. O verso 13, olha só. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. E vejam só a expressão no verso 13. De quem? Do meu povo. Deus está chamando a responsabilidade para si mesmo. Está dizendo, olha, você não arrumou a briga apenas com o povo de Deus. Você arrumou a briga com Deus mesmo, com o próprio Deus. É meu povo, né? E essa expressão aqui, meu povo, traz a ideia da relação de aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo, não é? Mas muito mais do que isso, não é apenas uma ideia de propriedade. O cultivo do amor, da providência de Deus para com esse povo. Da fidelidade pactual de Deus.
Aliás, o nome Yahvé, ele descreve isso, a fidelidade de Deus, do Deus do pacto. Deus é fiel ao seu povo, ele não aceita que ninguém zombe do seu povo ou maltrate o seu povo. Deus se importa conosco. Nós somos povo de Deus. Deus se importa com a nossa dor, com o nosso problema. E os edomitas estavam mexendo com o próprio Deus, não só com os descendentes de Jacó, mas sim com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que era com eles, eles estão arrumando briga com o próprio Deus. O verso vai descrever então que eles não só ficam olhando, mas eles vão aproveitar para saquear, para ajudar os inimigos. Olha o verso 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Encruzilhada aqui não dá para saber ao certo o que era, há várias possibilidades, pode ser uma brecha num muro, pode ser uma fenda numa montanha, ou uma passagem estreita numa estrada. A ideia da expressão é a rota de fuga. O povo de Judá, para fugir do inimigo, sabia que ali era um local de fuga e ia caminhando para aquela fuga. E olha o que os edomitas fizeram. Eles se colocaram ali naquela rota de fuga e matavam os que chegavam ali. Olha só, a ideia é de exterminar. Eles queriam exterminar Judá. Eles estavam lá para exterminar os judeus, né? E aqueles que eles não exterminaram, eles levaram presos, cativos e entregaram para os inimigos. Aqui que eu falo, né, da ideia satânica, da ideia do anticristo. Qual que é a estratégia de Satanás em tudo isso? A estratégia é simples, é destruir o povo de Deus. Destruindo o povo de Judá, você destrói a semente de Judá, a semente do Messias. Então a estratégia é diabólica, é satânica, assim como vários textos da palavra de Deus do Antigo Testamento demonstram isso. Satanás colocando no coração de pessoas para destruir o povo de Deus, para impedir os planos do Senhor. Mas ninguém pode ir contra os planos de Deus, e Deus vai preservar sempre um remanescente para cumprir os seus propósitos. Então, versos 13 e 14 demonstram que eles não só olharam e zombaram, eles ativamente estavam perseguindo, ajudando a maltratar o povo de Deus. E aí agora o texto passa a dar as promessas a Israel, as promessas a Judá. A partir do verso 15 e 16, a desconsideração para com a ira de Deus. Os edomitas não estavam muito preocupados com a ira de Deus, talvez pensando assim, esse Deus não vai fazer nada. Deus não vai mexer com a gente pode fazer o que quiser. Talvez eles tenham esquecido quem era Deus e como Deus foi com o seu povo lá no tempo do deserto, da caminhada com Moisés lá no deserto, quanto Deus esteve presente com eles e todas as outras histórias bíblicas que eles conheciam bem. Eles tinham boa parte dessas histórias na própria família deles, eles são da mesma família, descendente de Abraão, não é? E depois se tornaram povos vizinhos. Tanto que quando Moisés pediu passagem, eles negam, eles não querem deixar Moisés entrar na terra. Mas eles sabiam do que Deus havia feito lá no deserto, né, ou lá antes, lá na abertura do Mar Vermelho, os muitos milagres, as pragas do Egito, tudo isso eles tinham consciência. Mesmo assim, eles estão achando que Deus vai deixar para lá e não há nenhum problema. Então eles desconsideram a ira de Deus. E o verso 15 vai dizer assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a sua cabeça. Vir sobre todas as nações descreve aquilo que Deus vai fazer na sua volta. Ele vai reunir as nações, as pessoas de todas as nações, e alguns ele vai salvar, outros ele vai condenar. Vejam que aqui você já começa a ter alguma luz da igreja do Novo Testamento, do plano de Deus para com a igreja, que Deus vai tratar não somente como o povo dele, o povo de Judá, mas Deus tem outros de outras nações também. Ao mesmo tempo que ele vai trazer juízo a todas as nações, ele vai trazer de outras nações aqueles que serão do Messias. E isso se concretiza na pessoa de quem? Quando Jesus passou a andar por entre os povos. Não é? A partir da vinda de Jesus, as nações começam a ouvir o Evangelho. A partir das nações ouvindo o Evangelho, a palavra nunca volta vazia. Ou ela traz salvação, ou ela traz condenação.
Lembram que Isaías diz lá em capítulo 55, né? Que a gente tem que pregar a palavra porque ela nunca vai voltar vazia, ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. E a gente fica pensando assim, Deus mandou eu pregar porque Ele quer salvar. Tá, Deus sempre salva por meio das Escrituras, mas às vezes o plano dele é condenar, por meio da pregação do Evangelho. Da mesma boa notícia de salvação, também há a condenação. Se a pessoa não crer, não se arrepender e crer, ela já está condenada, diz a Bíblia, né? Então, a partir de Cristo, do Messias, teríamos um novo tempo. Um dia do Senhor seria inaugurado, um reino especial de Deus. Claro que isso ainda aponta para a volta de Jesus, de uma maneira plena. Então vejam só, essa profecia de Obadias, ela vai se cumprir muito na época da primeira vinda de Jesus, e ela vai se cumprir totalmente na volta de Jesus, quando aí haverá o juízo final. O dia do Senhor é uma expressão que descreve, né, a volta do próprio Senhor Jesus. E aí o que Deus vai fazer com as nações, ou com cada um de nós, com todo ser humano? Deus vai dar aquilo que nós merecemos. Deus nunca vai ser culpado do nosso pecado, Ele só vai fazer aquilo que a gente merece. Para nós, povo de Deus, para aquele que estiver em Cristo, Ele vai dar a graça, né? Já estamos justificados, e não porque fizemos coisas boas, mas porque Ele morreu por nós e pagou o preço do nosso pecado, e nós nos arrependemos e cremos nisso, né? Aí sim nós já receberemos a vida eterna, não seremos condenados. No entanto, aquele que não se arrepender e não crer, ele vai ser condenado pelo que ele merece ser condenado. Deus não é injusto e nunca vai ser. Ele vai condenar o ímpio por aquilo que o ímpio merece. E a expressão usada aqui no verso 15 demonstra isso. O teu malfeito tornará sobre a sua cabeça. O teu malfeito, em outras palavras, é a tua recompensa. Você vai receber o que você merece. Paulo vai tratar desse tema, falando de pecado, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, nós morremos por quê? Porque pecamos. E é curioso isso, você já participou de vários funerais, eu acho curioso isso. Porque num funeral, você já percebeu como as pessoas tecem elogios à pessoa que morreu ali, né? Porque ela é uma pessoa muito boa, porque isso, porque aquilo. Tudo bem, existe esse lado. Se era uma pessoa muito boa, muito crente, só que a gente não pode perder de vista. Morreu por quê? Porque é pecadora. Porque o salário do pecado é a morte. Por isso morreu. Não há ninguém que faça o bem, não há o justo sequer. Deus é o único justo. Então nós não podemos perder isso de vista. Nós receberemos aquilo que merecemos. Nós merecemos a morte. Nós não passaremos pela morte eterna, porque o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 6, 23, diz o salário, aquilo que a gente merece, o nosso mal feito é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Sem Cristo não tem vida eterna. Né? Sem Cristo só tem o mal feito, só tem aquilo que a gente merece. Mas graças ao Senhor Ele nos enviou Cristo para pagar o preço do nosso pecado. Aí o verso 16. Porque, como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Talvez seja esse um dos versículos mais difíceis desse livro. E não dá para a gente decifrar exatamente aquilo que está sendo dito aqui, né, sobre o beber. Por quê? Porque existe um problema sério aqui. Quem é o sujeito dessa ação? Quem é que está bebendo? Ele está se referindo a Judá bebendo o cálice daquele momento de ira, de tristeza dos inimigos, né? Ou de perseguição dos inimigos, ou ele está se referindo aqui a Edom? E nós não temos como saber exatamente qual é o sujeito, quem é o sujeito dessa frase. Há essas duas possibilidades, né? Alguns estudiosos, exegetas, eles entendem que o texto está se referindo a Judá. Judá está bebendo desse cálice do inimigo, mas não deve se preocupar. Por quê? Porque as nações beberão um cálice muito pior e para todo sempre. Essa é a ideia. Seria, né? Uma das possibilidades seria essa ideia. Judá está bebendo temporariamente, mas haverá um cálice da ira de Deus que será derramado contra essas nações que perseguiram Judá. Tá? Seria uma das possibilidades que o texto traz. E essa possibilidade está muito bem respaldada na questão bíblica, porque o Salmo 75 tem um verso que diz assim, ó: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura.
dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Então vejam só, as expressões são muito semelhantes àquilo que está no Salmo 75. E na linguagem apocalíptica, que nós já estudamos, é a mesma ideia. Deus derrama o cálice da ira de Deus, da ira dele sobre o ímpio, sobre os habitantes da terra, né? Nos diz lá a expressão em Apocalipse. Então não dá aqui exatamente para a gente saber se ele se refere a Judá. Essa é uma das possibilidades do texto. E que fica ainda mais forte essa ideia com a expressão sorverão. O que é sorver, né? Sorverão é beber sem parar. Eles beberão sem parar esse cálice. Então a ideia que aparentemente eles iriam engolir a vingança de Deus para toda a eternidade. Eles não mais vão parar de experimentar a ira de Deus. Existe um grande pregador, né, de uma das grandes igrejas lá nos Estados Unidos, Mark Dever, 9 marcas, o ministério 9 marcas e tal. Ele fala disso, né, o quanto Deus tem amigos e inimigos. E aí ele começa a argumentar. As pessoas acham que Deus não tem inimigo. Como não tem inimigo? Ele vai derramar a sua ira sobre os seus inimigos no tempo da sua volta, né? Então Deus tem amigos, tem inimigos. Aí eu lembro de um outro pastor que dizia assim, pegando lá o Salmo 124, né? Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. E o que chama atenção nesse Salmo 124, não é se você está ao lado de Deus, porque se você parar para perguntar para as pessoas, a maioria das pessoas, ainda mais no nosso país religioso, a maioria é religioso, ele vai achar, não, Deus está, né, eu estou do lado de Deus. Mas a questão do salmista não é se você está ao lado de Deus, é se Deus está do seu lado. Essa é a questão. Se Deus não estiver do seu lado, você está perdido. Será que Deus está mesmo do nosso lado? É a pergunta que a gente precisa fazer, né? Ele vai derramar a ira dele sobre os seus inimigos. Então, se você interpretar essa expressão, que quem está bebendo aqui é Judá, naquele momento de tristeza, a ligação é com o cálice da ira de Deus que será derramado sobre o inimigo, né? Ou seja, uma ideia de consolo. Tenha paciência, vocês estão bebendo um pouquinho agora, vocês vão experimentar depois a bênção. Aliás, naquela discussão de Jesus com os apóstolos, os irmãos devem lembrar, os apóstolos querendo tomar o lugar, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda e tudo mais. E aí Jesus faz uma pergunta, vocês por acaso podem beber do cálice, do meu cálice, né? Do cálice, daquilo que eu vou passar, vocês podem beber esse cálice? E eles disseram que sim. Aí Jesus fala, tá bom, vocês vão beber mesmo. Qual que é a referência ali de Cristo? Né? Aí ele responde, vocês vão beber, só que não cabe a vocês saber quem vai sentar do meu lado, isso deixa o pai que vai resolver, né? Quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda. A ideia do texto ali é que eles todos morreriam, né? Ou praticamente eles todos seriam perseguidos, eles sofreriam perseguição por amor a Cristo. Mesmo João, que não morreu por causa de martírio, ele sofreu muita perseguição, até mesmo a ponto de ser preso. Então todos eles beberam o cálice de Cristo. Assim como nós também devemos beber, ou estarmos dispostos a beber desse cálice. Porque esse cálice é ainda um cálice que é difícil, mas quem bebe desse cálice vai beber depois no céu de um cálice muito bom. Agora quem não bebe vai beber do cálice da ira de Deus, o cálice da ira de Deus contra o seu inimigo. Uma outra possibilidade do texto é que o sujeito da ação aqui é Edom que bebe. Então essa outra linha defende que quem bebe aqui é Edom, e bebe por quê? Em comemoração, em festa pelo que está acontecendo com os judeus. Então, alguns acreditam que a referência de Obadias aqui é que os edomitas estão festejando pela morte dos judeus. Então eles começam a encher a cara, eles começam a beber em comemoração do que era feito por Judá. Isso até bate com o contexto todo, por quê? Porque o povo era um povo arrogante. Eles se achavam, nós vimos isso no começo do livro, né? No começo do estudo. E aqui eles estariam festejando a desgraça de Judá. Eu acho muito curioso como que a Bíblia de Genebra, se eu não me engano, foi a Bíblia de Genebra, ela resolveu essa questão. E eu achei que foi muito sábio dos estudiosos da Bíblia de Genebra, porque eles juntam as duas ideias. Eles trazem a seguinte ideia, que os edomitas estavam bebendo um cálice, né, enchendo a cara em comemoração
contra Judá, e Judá estava bebendo daquele cálice da tribulação, da perseguição, da morte, mas que haverá um cálice da ira de Deus que será derramado sobre os ímpios, né? Sobre os edomitas aqui, sobre todas as nações ímpias no dia final. Então eu achei muito interessante o equilíbrio da Bíblia de Genebra juntando as duas ideias, já que é muito difícil saber quem é o sujeito da frase mesmo aqui, quem é que o Obadias está se referindo, ou a quem ele está se referindo como sujeito da frase. Ainda no verso 16, como nunca tivessem sido, olha só, beberão, sorverão e serão como nunca tivessem sido. Essa expressão aqui é, vocês vão deixar de existir como nação, vocês vão se tornar insignificantes. No entanto, apesar dessa... Por várias vezes você vê isso no texto, vocês vão ser exterminados, vão deixar de existir, ou serão, né, como se nunca tivessem sido. Apesar disso, nós vemos a graça, o cuidado de Deus. Quando você abre em Jeremias capítulo 49, você vai ver que Deus vai livrar dessa condenação as viúvas e os órfãos edomitas. A ideia é, Deus de todos os povos guardará um remanescente para que esse remanescente seja alcançado por graça. Já apontando para aquilo que aconteceria no Pentecostes. As diversas nações ouvindo a voz de Cristo, aliás, a pregação do Evangelho por meio dos apóstolos, né? E sendo impactados, transformados pelo Evangelho, agora destinado a todos os povos, até mesmo um remanescente edomita teria sido poupado de toda a condenação. Ou seja, deixariam de existir como nação. Se achavam tão fortes, tão altos, e viviam numa cidade muito alta que ninguém conseguiria atingir. E aí Deus mesmo fala, né? Como nós já vimos, vocês podem fazer um ninho lá nas estrelas que de lá eu vou derrubar vocês. Porque para Deus não tem como fugir da presença dele, né? E mesmo assim eles vão se tornar, como nação vão deixar de existir, mas Deus, por sua graça, vai abençoar um remanescente e trazer para a salvação. Verso 17, mas no monte Sião haverá livramento, olha só que interessante, um monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. As palavras aqui são de total esperança para o povo de Deus, não é? E a diferença aqui é muito ampla, é muito interessante. Eu até nem coloquei na apostila, mas é uma diferença muito interessante. Porque os edomitas viviam nas altas montanhas. Em outras palavras, o que Deus está dizendo através de Obadias, vocês estão se gabando desses altos montes, as suas cidades fortificadas por pedras e tudo mais. Mas o monte que verdadeiramente interessa não é o de vocês, é o monte Sião. Não é? Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Palavras de esperança, que apesar das nossas provações, nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar e olhar para Deus, né? Não confiar nos nossos próprios recursos, não podemos ser arrogantes como os edomitas. E compreender que a gente não tem como resolver os nossos problemas, não temos como resolver o problema da nossa família, não há força suficiente em nós. Aliás, eu estava há pouco visitando uma pessoa e uma dos familiares dela envolvida com vício, bebida, cresceu na igreja, mas envolvido com bebida e não consegue se libertar disso. E eu disse para ele, né? Você nunca vai conseguir se libertar por si mesmo, porque a força não está em nós, a força está em Cristo. Ele consegue, a gente não consegue. A questão é, você tem que buscar a Cristo, se entregar a Cristo, aceitar o convite de Cristo. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em outras palavras Cristo é quem nos representa. Eu não tenho forças, eu não tenho condições de vencer. Mas Cristo vence por mim, Ele venceu. E aí, nele nós precisamos estar. Por isso que Paulo, ele diz assim, lá em Colossenses, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nós recebemos Cristo, né? Nós tivemos de presente Cristo no nosso coração, e é Ele quem nos dá forças para vencer, para superar as provações. Então não há esperança em nós, nos nossos recursos, mas a esperança está no Senhor. Ele tem todas as condições para nos abençoar. O povo de Deus recebe esperança em meio ao desespero da vida, né? E aqui há uma promessa de restauração no Monte Sião. O texto aqui também, ele está apontando para algo muito mais especial do que até mesmo a volta do exílio. Por exemplo, há pessoas que creem
que Obadias ele está escrevendo naquela invasão de Nabucodonosor, levando o pessoal de Judá para a Babilônia. É possível, é uma das possibilidades, há vários grandes estudiosos defendendo essa tese. Mesmo que seja este o momento histórico provável, a referência não é a volta do exílio. Isso é muito semelhante ao que acontece com Daniel. Os irmãos lembram que Daniel está no exílio, ele foi lá muito jovenzinho para o exílio, ele estava com provavelmente 14 anos de idade, por volta disso, ele e seus amigos. Ele passa os quase 70 anos de exílio, ele percebe, lendo Jeremias, que o exílio está por findar. Deveria findar, mas ele não vê sinais de mudança. Ele não vê nada que possa descrever, não, agora a gente vai poder voltar e a promessa de Deus vai se cumprir. Então, olha só, fundamentado na palavra de Deus, Deus inclina o coração de Daniel para orar as Escrituras. Você quer ter resposta às suas orações? Ore a Bíblia. Daniel começa a orar, Senhor, a tua palavra diz que eram 70 anos. Por quê? Porque quando você está respaldado com as promessas de Deus, não com o que alguém disse, não, é com a palavra de Deus. A tua palavra disse isso. Não é? É para a tua glória, porque o Senhor é quem prometeu. E Daniel começa a orar, e a resposta de Deus em Daniel 9, depois Daniel 10, a resposta de Deus é sensacional. Porque em outras palavras Deus está dizendo assim, você está pedindo, né, bem em outras palavras, tá? Não são esses os versículos, você pode ler depois capítulo 9 de Daniel. Mas o que Deus está falando com Daniel é o seguinte, você está pedindo para voltar ao exílio, mas eu vou te mostrar algo muito mais importante, muito melhor que o exílio. E aí, vai falar lá do relógio, das 70 semanas, que fazem uma tremenda confusão com esse texto. E aí, quando chega no final disso, Deus vai dizer, vai chegar um tempo em que eu vou matar o pecado. Uma referência ao que Cristo faria. O que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Eu não sei qual era o momento que Obadias está vivendo e a tristeza que Judá está enfrentando. Se era lá no tempo de Josafá, um pouco próximo do exílio, ou se era a ida para o exílio. Ele está se referindo a promessas de retorno, de reconstrução da vida, de promessas da terra prometida, sim. Mas a referência dele é muito mais importante do que essa vida. Ele está se referindo àquilo que a gente chama nos Salmos de a teologia de Sião nos Salmos. Quando aparece a ideia de Sião nos Salmos, ele não está se referindo à geografia de Israel, mas sim à eternidade, à nova Jerusalém, aquilo que Deus vai fazer no estado eterno com todos nós. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam são coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Isaías já dizia isso e Paulo pega o texto de Isaías lá em 1 Coríntios 2,9 e fala a mesma coisa. Em outras palavras é o que Obadias está dizendo. Deus tem algo muito mais especial preparado para o seu povo. Verso 18. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Algumas expressões são interessantes aqui. A casa de Jacó, vejam que ele não está só incluindo a tribo de Judá, só as tribos do reino de Judá, Judá e Benjamim. Ele está se referindo a todo Israel de Deus. Lembram que o povo de Deus, depois de Roboão, se dividiu, as tribos do norte, ficaram apenas 2 tribos aqui no sul como o reino de Judá. Apesar da invasão ter sido no reino de Judá, a mensagem aqui de Obadias ser para Judá e também para os edomitas que estavam contra Judá, a referência da restauração é para todo o povo de Deus, não apenas para os do reino de Judá. A casa de Jacó, incluindo as tribos do norte, dando ênfase também à relação entre irmãos, Jacó e Esaú. Lembrando, vocês são irmãos, vocês não podiam ter feito o que fizeram, não é? Não só zombando do mal do irmão, mas ajudando a trazer mal para a vida do irmão. A citação das tribos indicam a restauração, não é? Que vai além da volta do exílio, vai além de Esdras e Neemias. A fala, né, de um tempo, ou fala de um tempo que aponta para o que Cristo vai fazer conosco. E aqui a expressão é interessante. Por quê? Porque vai dizer assim, olha, o povo de Deus vai ser chama, e o povo de Edom vai ser um restolho. O restolho é aquilo que, do combustível da palha, por exemplo, é a palha que pega fogo mais eficaz, de maneira mais eficaz.
Ou seja, o povo de Deus vai ser chama e aquele que é inimigo de Deus vai queimar muito, né? E muito rápido. Por quê? Porque o Senhor o falou. De novo ele está dizendo, o Senhor disse, o Senhor garante o que eu estou dizendo. Lembram que lá no começo eu dei essa ênfase? Ele nem fala direito quem ele é. Ele diz, eu sou servo de Yahvé. Obadias significa isso. Ninguém sabe ao certo quem é esse homem. Só tem o nome dele. Ele é servo de Yahvé. E ele vai deixar bem claro várias vezes. A mensagem que eu estou trazendo não é a minha mensagem. É a mensagem do Senhor. Deus tem algo para te falar. E aí ele começou a falar, né? Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, tal, tal, tal. E agora no verso 18 ele está dizendo, o Senhor vai fazer isso. O Senhor falou que vai fazer, ele vai fazer. Né? Para dar certeza do cumprimento das promessas de Deus. Aí o versos 19 até o verso 21 continua falando dessa restauração e ele vai falar da geografia. O Negueb possuirá o monte de Esaú, planícies aos filisteus, Efraim, a Samaria, Benjamim possuirá Gileade, os cativos, verso 20, os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta e os cativos de Jerusalém que estão em Serafade possuirão as cidades do sul. Toda essa geografia faz uma lembrança à tomada de posse da terra prometida lá com Josué. Lembram disso? Josué vai entrar e vai dividir a terra. No entanto, essas terras todas aqui só são alcançadas com Davi. Davi sim conseguiu trazer toda a terra prometida para o povo de Deus. Porque Davi é o símbolo do próprio Cristo, é tipo de Cristo, né? Não que Josué também não fosse, ele é também na Bíblia, mas em Davi todo o povo de Deus teve acesso àquela terra de ponta a ponta, de norte, sul, leste, oeste, toda aquela terra prometida, que aponta para uma outra terra prometida que o autor aos Hebreus vai nos dizer, né? A cidade que vem ataviada como noiva para todos nós, e dizer que Abraão peregrinou na terra da promessa. Né? A ideia de que Deus vai trazer de volta uma terra para todos nós. E aí o verso 21, salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e a constatação final, e o reino será do Senhor. O reino sempre vai ser do Senhor. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Não há outro rei senão o Senhor. E aí algumas coisas aqui. O Senhor é rei sobre todas as nações. O destino de cada nação está determinado por Deus. Pode entrar o melhor governante, o mais forte governante. Se Deus quiser destruir uma nação, ele destrói. Ele põe reis, remove reis, é a palavra de Daniel, não é? É a palavra que Deus dá a Abacuque. Deus iria levantar os caldeus, Nabucodonosor, como vara de correção de Deus, mas ao mesmo tempo ele iria destruir os caldeus na hora certa. E aqui é algo que é curioso, né? Como as pessoas alcançam o seu patamar de poder, mas esse poder ele nunca é eterno, ele é passageiro. Esse poder deixa de existir por um tempo. Ou apenas por um tempo essa pessoa está revestida de poder, porque o único que verdadeiramente tem poder é quem? É Deus, só Ele tem poder. Os homens podem achar que tem poder, talvez alguém possa pensar assim, não, eu sou poderoso porque eu tenho dinheiro, eu tenho título, eu tenho isso, eu tenho o que eu quiser. Tem mesmo? Até quando? A pergunta é, até quando você tem o que quiser? Porque se Deus não der saúde, e todos nós em alguma forma vamos ter um encontro com Deus, não é? Todos nós vamos morrer um dia, e tantos magnatas aí, e a gente percebe isso, como os políticos e outros investidos de poder e autoridade, ou revestidos disso, eles acham que, eu vou lá para o Sírio-Libanês ou para o Einstein, porque lá sim eu vou me livrar, né, de uma morte, alguma coisa assim. Mas peraí, não morre gente lá? Claro que morre, porque o único que tem poder é Deus. Ele é Senhor. E o destino das pessoas, o destino das nações, é Deus quem determina, não são os povos, mas é Deus quem determina. Olha só, a ideia de soberania. Obadias ensina o que é ser soberano. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer com o que é dele. Tudo o que Ele criou é dele. E Ele faz o que Ele quer com o que lhe pertence. Uma lembrança também à herança da terra prometida, que será reconquistada na volta de Cristo. Na volta de Cristo nós receberemos a terra tão prometida, tão esperada. De maneira assombrosamente maravilhosa, Yahvé tem providência especialíssima para com o seu povo. Não é? É o que isso descreve, é o que esse livro descreve. Demonstra o grande amor que Deus tem para com o seu povo. Deus cuida desse povo e
a expressão, eu até coloquei aqui em aspas na apostila, o livro demonstra as intervenções, entendam bem em aspas, as intervenções de Deus na história em favor do seu povo. Por que eu coloquei em aspas? Porque Deus, na verdade, ele nunca precisa intervir em nada. A ideia de intervir, né, intervenção, é quando você não tem controle sobre isso. Mas só para ilustrar, né, Deus ele dirige, ele governa a história para cumprir os seus propósitos. E ele tem como centro, é claro, a glória de Deus, tudo que ele fez é para a glória do nome dele. E ele tem um cuidado especialíssimo para com o seu povo, que ele não tem com ninguém mais, nem com a natureza, nem com as pessoas de uma forma geral, mas sim para com o seu povo. E se ele quiser, ele vai interferir na história, e aí é o que a gente chama, pela providência, a gente chama até de milagres, né? Deus opera grandes milagres, como fez na Bíblia, ele pode fazer hoje também, se ele assim quiser. Ele pode qualquer coisa em prol do seu povo. Então o livro faz a gente confiar mais em Deus e aponta para o tempo mais precioso que virá. E aí eu termino com Apocalipse 11. O reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele reinará para sempre. Mensagem de esperança para um povo sofrido, né? E aí, provavelmente, você é como eu, você tem problemas. Né? E os problemas diversos da vida que nós todos temos. Mas quando a gente se aproxima da palavra de Deus, a gente encontra consolo, encorajamento, a certeza de que Deus está no controle. Não há nada que possa frustrar os planos de Deus. Pode frustrar os nossos planos, mas os de Deus nunca serão frustrados, né? Então não são enfermidades, não é um problema financeiro, desemprego, problemas familiares, nada pode tirar de nós essa certeza de que Deus está no controle e Ele nos ama. Ele provou que nos ama e o que Ele tem preparado para nós é algo muito mais especial do que a gente nem sequer pode imaginar. E Deus assim nos ajude a ter gratidão a Ele, confiança nele, e se for preciso tomar esse cálice, né, da tristeza, da angústia, da provação, por um tempo, para não tomarmos o cálice da ira de Deus durante toda a eternidade. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra sempre confronta a nossa vida, e um grande confronto há nesse texto, sobre como nós temos agido e reagido com relação àqueles que sofrem. Será que temos sido mesmo, ó Deus, atenciosos, carinhosos, amorosos com os que estão passando por tribulações, por derrotas, por frustrações? Por isso, ó Deus, ajuda-nos a ter um coração amável, amoroso, não vingativo, como foi o dos edomitas. Pelo contrário, ó Deus, a Tua palavra ensina que nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Por isso ajuda-nos a sermos assim, mais amorosos, na certeza de que o grande amor que o Senhor derramou por nós não merecíamos. Nós merecíamos também a condenação, merecíamos experimentar o cálice da Tua ira. Mas o Senhor derrama sobre nós não somente um cálice de bênção, mas um banquete todo, o qual participaremos na eternidade contigo, quando o Senhor restaurar todas as coisas. Por isso, obrigado, ó Deus, pela Tua providência na nossa vida, e pedimos, ó Deus, que durante a nossa caminhada aqui, as lutas que temos de enfrentar, e todos os irmãos que aqui estão, e quem está assistindo, ou quem vai assistir futuramente essa mensagem, possa ter essa certeza, ó Deus, de que o Senhor está no controle, e o Senhor tem propósitos em todas as coisas, e que não importam quais são os nossos problemas, o Senhor é muito maior do que qualquer dificuldade, e o Senhor tem bênção sem medida a derramar sobre o Teu povo. Por isso ajuda-nos a confiar, ajuda-nos, ó Deus, a olhar sempre para Jesus, que é o nosso autor e consumador da fé, e aquele que um dia vai restaurar todas as coisas para vivermos para sempre com o Senhor. Por isso fica conosco, que o Teu Santo Espírito nos encoraje, nos console e ilumine a nossa mente para conhecer mais as Tuas promessas e assim, ó Deus, nos aquietar, conforme diz o Salmo 46, aquietar e saber que o Senhor é Deus e o Senhor está exaltado acima de qualquer coisa, porque o Senhor, e por isso o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na tribulação. Fica conosco, nos abençoe. Pedimos orando em nome do Senhor Jesus. Amém.